Você já teve em situações de negociações que tinham até risco de vida, né? Quando pensa em negociação, que imagem vem à mente quando você pensa Conflito. O CEO de uma das empresas odiava o CEO da outra empresa. Eu recebo um telefonema desse senhor e... Dan, como se lida com um desgraçado O ganancioso? que você diria de uma história de negociação que você possa contar, né? Dos conflitos mais difíceis que você teve que resolver. Você acha que sabe negociar? Tem gente perdendo grana, casamento e oportunidade por não entender o básico sobre negociação. Hoje a gente vai abrir a mente com quem já salvou negociações onde a vida estava em jogo. Esse é Daniel Shapiro, considerado um dos top 15 professores de Harvard. E ele já ajudou desde CEOs bilionários até líderes de nações em conflitos reais, onde cada palavra podia mudar o destino de milhares de pessoas. Nesse episódio ele mostra como negociar vai muito além de técnica. É sobre entender as emoções que movem cada escolha. Por que crianças são melhores negociando do que adultos? O que uma briga por uma laranja pode revelar sobre a cor dos milionários? E por que muitas vezes perder é a única forma de realmente ganhar? Seja para ganhar um argumento, fechar um contrato ou simplesmente aprender a se comunicar melhor, essa conversa vai mudar a forma como você negocia com o mundo. E hoje você vai conhecer o backstage da mente de um dos maiores especialistas em negociação do planeta. História real. Tem um cara, provavelmente desta altura, curvado sobre mim, completamente bêbado. Atrás dele, tipo um segurança, tinha outro cara ainda mais bêbado, o dobro do tamanho. Ele diz: "Você percebe que está lidando com o perigo?" E só tá falando sobre negociação. E eu quero te entender. Yeah. Então, o que é inegociável pra você? Uma coisa que eu provavelmente não deveria compartilhar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Backstage, o podcast mais diferenciado do mundo. E hoje estamos aqui em São Paulo com um convidado muito diferenciado e que veio de muito longe. Hoje eu tô aqui com Daniel Shapiro. Essa é a Shapiro, forma certa de Tá pronunciar? perfeito. Sim. Então tá bom, obrigado. Sim, é ótimo estar aqui. Então vamos lá, eu quero começar antes, para as pessoas de casa poderem entender. Explica qual que é o seu trabalho hoje em dia. Sim, minha família inteira me faz essa mesma pergunta. O que você está fazendo? Ah, então, eu sou professor. Eu ensino negociação e resolução de conflitos. Boa. E o que isso significa? Isso significa ajudar pessoas a lidar com diferenças, conflitos, acordos eficazes. Perfeito, mas e onde você é um professor? Então, dou aula na Universidade de Harvard, em várias faculdades. Minha área é psicologia e ensino psicologia da negociação na Faculdade de Direito, a Escola Internacional, a Kennedy School of Government. Dentro da própria psicologia, em muitas diferentes faculdades, porque todos nós estamos negociando o tempo todo. Então, e você é um dos... Quando eu pesquisei seu nome, né? Você tá na lista considerado como um dos top 15 professores que já deram aula em Harvard, né? E que, inclusive, é considerado uma das maiores faculdades do mundo, né? Pelo menos quando o ranking foi feito, 5 anos atrás. Não sei agora. Mas então, como é que você acha que você chegou nesse lugar quando você estava dando aula lá? Em termos de dar aula. Sim? Então, quer dizer, provavelmente um pouco de sorte e muito cuidado. Sabe, acho que quando eu dou aula, não é só, sabe, ficar na frente de uma palestra ou atrás de um palco e ensinar ideias. É realmente um envolvimento ativo, sabe, porque estamos todos juntos na sala de aula. Todos nós estamos vivenciando o que está acontecendo na sala de aula. Podemos falar disso juntos. Aprendemos juntos, sabe? Boa. Essa é a Então, abordagem. Sim. Hoje eu quero aprender muito com você, hein? Bem, eu quero aprender com você também. Como eu te disse, meu filho de 13 anos, No sabe? Minecraft, Sim, né? sim. Exato, foi assim Viciado que a no gente meu. começou a nossa jornada também. Isso. Então tá bom, antes da gente mergulhar a fundo, né, nessa parte de negociação e tal, o que você era antes de ser um professor em Harvard, né, ensinando negociação? Então, o meu interesse sempre foi em psicologia. E como a mente humana funciona. Então, eu lembro quando eu estava, na 5ª série. Foi na 6ª série. Fiz um projeto de ciências. E estudei quem usava mais o lado esquerdo ou direito do cérebro. Quem pensava linear ou criativamente. Então, mesmo desde jovem, meu interesse sempre foi em como a mente humana funciona. Eu também me interessava por conflitos, resolução de conflitos desde cedo. E isso realmente faz parte da minha alma, do meu interesse. Irado, Sim. eu tinha essa pergunta pra fazer pra você, né, que é quando foi que você sentiu pela primeira vez essa questão de você ter o lado de negociação, né? Tipo, onde você sentiu que nasceu isso? Que você falou, eu sei negociar. Não, acho que desde muito cedo tive essa mosquinha. Acho que sempre estive. Não no centro de nenhum círculo. Você tem os populares na escola, você tem os nerds, você tem este grupo, aquele grupo, os esportistas. Eu nunca estive de fora de nenhum desses grupos.
mas também nunca estive no centro de nenhum deles. Então, de certa forma, o negociador é uma pessoa que navega por todos esses espaços diferentes. Você nunca está no centro, mas nunca é excluído, sabe? E então, acho que essa é a natureza que eu trago para a negociação. Irado, você descrevendo, eu senti que, tipo, é um pouco de mim também. Quando eu tava na escola, eu não tava no centro de nenhum grupo, mas um pouquinho parte de todos os Yes. grupos, sabe? Mas eu não sei se eu sou um dos melhores negociadores, eu quero Você descobrir, parece hein? muito bom nisso, devo dizer, por Sério? tudo que sei sobre você. Ó, meu inglês tá um pouquinho enferrujado, mas eu tô dando a vida pra falar com você aqui. Mas agora eu quero ir a fundo com você, assim, o que você tava fazendo antes de ser um professor? Tipo, Sim, eu vi isso é ótimo. você teve várias resoluções, né, de negociação entre países e tal. Como é que Yeah. foi isso antes de você virar um professor? Sim. Então, quando eu era jovem, minha família acolheu por um ano um estudante de Budapeste, Hungria. O nome dele era Andy. Falus András. Morou conosco um ano. Viramos melhores amigos. Isso foi nos anos 80. Estou velho agora. Mas viramos melhores amigos. Naquele verão, fui visitar Andy na Hungria. Com o pai dele, viajamos pela Europa Oriental e Central. E eu vi o comunismo em primeira mão. E eu vi o que, sabe, este mundo da história europeia era em primeira mão. E eu me apaixonei pela profundidade das culturas. O muro cai, comunismo cai na Europa Oriental e Central. Me perguntei, de volta aos Estados Unidos, como ajudar meu amigo Andy numa sociedade mudada. Então, me interessei por negociação e resolução de conflitos. Procurei uma pequena organização de financiamento e disse: estariam abertos a eu desenvolver currículo para crianças sobre lidar com conflitos eficazmente. A fundação disse sim. Passei os 4 anos seguintes, ensino médio, faculdade, pós, construindo este programa para ajudar jovens a lidar com conflitos eficazmente. E esse programa viralizou. Antes de existir, sabe, o viral que conhecemos no nosso mundo agora, esse programa se espalhou por mais de 30 países, na Europa Oriental e Central, onde essas crianças pequenas, de 7, 8, 10, 14 anos, estavam aprendendo. Como negociar melhor? Como lidamos com conflitos? Com amigos, mães, pais, melhor. Esse foi meu treinamento inicial em negociação. Então, é irado escutar você falando dessa história, porque assim, antes de você ir pra faculdade, você já tava pensando em querer colocar esse programa, assim, pro mundo, né? Pra ajudar as pessoas mais jovens ainda a aprender sobre A negociação. visão estava lá, mas meio que... Mas então, você lembra quantos Então, anos você isso tinha? provavelmente começou, eu diria, no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Então, com 15 anos, 16, isso é talvez. loucura. Na verdade, não. Eu devia ter uns 16 ou 17 anos de 17, idade, você tava algo por no aí. último Sim. ano. E até hoje você diria que essa visão tá contigo? De as pessoas mais jovens precisam aprender sobre negociação? Todos nós. Bem, eu acho que os mais jovens realmente sabem negociar. Sabe, meus próprios filhos me ensinam a negociar o Até tempo hoje em todo. dia. Ah, com certeza, com certeza. Eles são os melhores negociadores. Então, eu acho que os jovens de hoje sabem muito sobre como negociar. Eu acho que as próximas gerações podem ter experiências diferentes, mas a pesquisa tem sido que encontrou caminhos claros e eficazes sobre como obter o máximo valor possível das negociações. Perfeito. Você falando das suas crianças, eu tinha uma pergunta boa pra te fazer, né? Tipo, você lidou com negociações com CEOs de empresas, né? Políticos e provavelmente também com uma criança de 10 anos de idade querendo comprar um brinquedo. Então, quem negocia melhor desses três? Quem negocia melhor? Ah, Isso. sempre as crianças. Sério? E quanto mais novas, melhores elas são. Então quer dizer, porque nós negociamos desde o dia em que nascemos e choramos por leite. Bebês, eles sabem negociar muito bem. Eles vão conseguir a atenção da mãe ou Entendi. do pai, gritando. O que você diria que a gente consegue aprender com crianças sobre negociação? Ah, essa é uma boa. Por que eles são tão Porque bons? eles são bons. Isso. Bem, quer dizer, provavelmente parte disso é intuição. Querem ter necessidades atendidas, conseguem testar limites de certa forma. Bem, quando penso na minha família, eu acho que é sempre mais difícil, de certa forma, dizer não para um familiar do que para um estranho. Isso Saquei. acontece porque a família pode usar isso a seu favor, sabe? Perfeito, faz Então sentido. vamos lá, pai. Você é bom pai. Não posso fazer só um pouquinho? Posso ficar fora só mais um pouco? Ok, certo. Yeah. Então eles sabem como apertar os botões. Conhecem todos os botões para apertar muito melhor.
do que eu conheceria os botões de um empresário que acabei de conhecer. Perfeito, e isso vai exatamente com o que ia ser a minha próxima pergunta, né? Que basicamente quando eu penso sobre negociação, né, eu acho que as pessoas em geral, a gente pensa que é algo bem racional. Mas justamente eu quero entender qual o papel que as emoções têm para resolver uma negociação. O que acha? Eu acho que tem um papel grande, né? Eu acho que assim, você precisa ser racional pra você não deixar as emoções levarem, né? Mas ainda assim é importante entender as emoções pra chegar numa conclusão boa, né? Então, mesmo que você precise ser racional, você precisa entender o lado emocional pra negociar. Sim. Bem, talvez comece pelo lado racional, pois ajudará o emocional a fazer mais sentido, se tudo bem. Do lado racional, as pessoas tendem a focar em negociação, em posições. Minha posição é esta. Você diz que sua posição é: vamos negociar algo. Simplificando. Comprando meu canal do YouTube? Ok, comprando seu canal do YouTube. Isso será delicado pra você agora. Por quanto você vai tentar me vender isso em termos de valor? Use dólares. Eu vou fazer números fictícios, Não, tá? vamos fazer de verdade. Que seja pra valer. Não, estou brincando. Tranquilo, Usemos só pra um galera número de casa falso. saber que são números fakes, tá? Ok. Eu vou te vender então por $5 milhões. 5 milhões de dólares, sabe? Isso é muito. Vou te dizer agora, 2 milhões de dólares é pegar ou largar. É impossível que eu vá vender por menos de $5 milhões. Pelo seu canal. Você só tem, Já. o quê? 65 bilhões de espectadores. Só? Ah, qual é? Então, mas você precisa entender que essas pessoas não são só números. Yeah. Porque eu impactei a vida delas com essa marca. Então é impossível que por menos de 5 milhões eu deixe você ter parte disso. É bom negociador. Vê o que acontece. Começamos com posições. Minha posição era 2 milhões de dólares. Sua posição era 5 milhões de dólares. As pessoas geralmente tendem a focar nas posições e depois simplesmente batalhar. E se Entendi. nós batalhássemos, onde você acha que poderíamos parar? Eu digo 2, você 5. Espera 5. Tenho a impressão que seria uns 3,7, 3,8, algo no meio do seu e do meu ponto de partida. Perfeito. Se o meu não parecesse loucura pra você. E talvez pareceu loucura, sabe? Mas isso é barganha posicional. Começa com números extremos. Cede teimosamente. Cada lado ameaça abandonar. Você me diz, Shapiro, é louco. Qualquer coisa menos que 5, por isso que eu construí com tantos anos de sangue, suor e lágrimas. Tchau, tchau. Aham, perfeito. E eu posso dizer, mas sabe, eu estudei os mercados e acho que vale tanto. Tchau, tchau. Nós ameaçamos abandonar. Mas se não o fizermos, podemos chegar a um acordo no meio. Mas há um problema com esse modelo. Porque existe todo esse valor criativo que se perde quando estamos focados apenas nos números. A grande ideia na negociação, olhe sob as posições, para os interesses. Por que quer vender? Por que quero comprar? Sim, o dinheiro está lá, mas talvez não precise dos 5 milhões hoje. Talvez, sabe, eu poderia dar 2 milhões de entrada e dependendo de como a emissora não. Como se chama? O canal? É isso mesmo. Dependendo de como o canal for, dá para combinar uma condição extra. A gente consegue fazer. É bem complicado, na verdade. Mas não focar só nas posições, mas sim no que a gente diz que quer. Nos interesses, no porquê a gente quer. Maneiro. Acho que isso tá complexo. Deixa eu te dar Não, um exemplo entendi. simples. Deixa eu te dar um exemplo simples. Então, você ainda não tem filhos? Ainda certo? não. Sobrinhas? Sobrinhos? Não. Não. Ok. Vamos imaginar que você tenha 2. Eu tenho um irmão mais novo. Ok? se Ok. fizer Então sentido. digamos que você tenha 2 irmãos mais novos. Ok. Você só tem um. Já. Ok, digamos que eu tenha 2. E você chega em casa depois de um longo dia de trabalho e lá estão seus 2 irmãos mais novos e eles estão na cozinha. A porta da geladeira está aberta e eles estão brigando por uma laranja. E o de 5 anos diz, eu quero esta laranja. E o de 7 anos diz, não, eu quero a laranja. E eles ficam puxando de um lado para o outro, de um lado para o outro. O irmão velho entra. O que faz? Não quero metade, diz um. Bem, não quero metade, diz o outro. O que vai fazer agora? Agora estão prestes a socar um ao Sim, outro. Tem que entendi. fazer algo, Eagle. Quero a laranja. Não, eu provavelmente quero a ia falar, laranja. espera aqui que eu vou lá comprar outra. Mas ainda estamos em plena pandemia. Não há mais laranjas Saquei, em lugar sem mais nenhum opção. em todo o Brasil. Então, quero eu a tentaria laranja. fazer uma troca. O Ok, isso é que verdade. você quer ao invés da laranja? Eu não desejo mais nada. Se ele não quer mais nada, então eu também não quero mais nada. Eu só quero a laranja. Tá, então eu tentaria pro lado emocional. Ok, como fica o lado emocional? Tipo, se você não der essa laranja pro seu irmão, tipo, uma outra oportunidade, alguma coisa, aniversário dele, ele não vai te dar o seu bolo Ok, de chocolate, então há por um exemplo. pouco de negociação envolvida e também um certo elemento de ameaça.
Não, perceba de onde vêm suas perguntas e que você está tentando resolver o problema. Deixe-me ajudar a ceder, pensar criativamente. Você consegue pensar em uma pergunta que poderia fazer a cada um desses irmãos mais novos para ajudar a abrir a conversa? Eu quero a laranja. Não, eu quero a laranja. Que diria? Por que você quer a laranja? Exato, é isso. Por que você quer a laranja? O pequeno de 5 anos olha para cima para seu irmão mais velho e alto, Eagle, e diz, com o catarro escorrendo pelo nariz, ele diz: estou com um resfriado terrível. E preciso da vitamina C. Mas você olha para o de 7 anos, você diz, por que você quer esta laranja? E o de 7 anos diz, sabe, Eagle, faço torta na aula de culinária. E você diz, que tipo? E ele diz, de casca de laranja. Do que o de 7 anos precisa? Da parte de A fora parte da de laranja? fora, Um saquei. precisa da parte de dentro, o outro precisa da parte de fora. Não há conflito algum entre os dois. É bem simples. Agora, qualquer um dos seus espectadores aqui vai dizer, para, esse é o exemplo mais idiota e simples que eu já ouvi. Isso não é a vida real. E mesmo neste exemplo tão bobo, perceba qual foi o seu instinto. Ele o levou a focar no nível das posições. O que cada um disse que queria, e não qual o interesse encoberto. Saquei. Uma vez que você passa para o campo do interesse, abre-se todo um espaço para o pensamento criativo, para a criação de valor. Então, voltando a nós, falando sobre a venda ou compra do seu, como você chama? O canal. Aham. O canal. Vamos pensar de forma criativa. Sabe sim, dinheiro é parte, mas e o marketing? Estaria disposto a continuar como diretor executivo de marca e rosto da empresa e poderíamos pensar criativamente sobre 100 maneiras que, Pra chegar na resolução. sim, talvez eu pudesse até comprar por menos do que queria. 4 milhões. Mas com o tempo, recebe parte da receita gerada. E seu rosto continua associado. Ganho esse valor extra? Você ganha esse valor extra. Nós não cortamos o número bem pela metade. Na verdade, ambos saímos com mais valor, muito mais felizes. Saquei. Então, mas a gente começou falando isso por causa do lado emocional e racional da negociação, né? É verdade. Eu achei muito bom esse seu exemplo, né? E eu diria que eu sou essa pessoa mais racional, né? As pessoas sempre falam, tipo, você é muito racional pra resolver as coisas. Mas eu ainda tenho essa dúvida. Tipo, vamos dar um exemplo. Eu tô negociando com meu primo o nosso canal, que a gente fez junto, né? E aí, por exemplo, ele tá preso a esse lado emocional. Então ele tá negociando com a emoção. Porque o exemplo que você deu chega a uma solução quando os dois abriram um pouco mais a mente pro lado racional, tentando chegar em um ponto comum que seja justo pros dois lados. Que, por exemplo, ele pode dizer até o final que ele não quer dar a laranja, Certo. entendeu? Como Então você- essa é a dúvida, assim, como é que você lida com a emoção nessa negociação, né? Porque se eu não tiver errado, né, você já teve em situações de negociações que tinham até risco de vida, né? Então é isso, assim, como que você negocia sob pressão, né, sobre esse lado emocional? Qual que é a diferença, Para né? mim, muito é sobre a natureza do nosso relacionamento. Quando pensa em negociação, o que vem à mente? Quando pensa em negociação, que imagem vem à Em mente? negociações do dia a dia? Sim, ok. Então, no dia a dia, que imagens vêm à mente? É positivo? É negativo? É amigável? É soco, sabe? Pessoas se socando? Que imagem vem à mente quando você pensa em conflito? Conflito. Então, é Aham. conflito. E acho que a maioria das pessoas pensa em negociação como conflito. Se você e eu estamos negociando, eu vou colocar minhas luvas de boxe, você vai colocar suas luvas de boxe e nós vamos lutar. Esta é uma Horrível, abordagem né? totalmente ineficaz para a maioria das negociações. E pessoas ao redor do Aham, mundo pensam exato. assim, sabe? E o maior conselho, um dos melhores conselhos que conheço, é mudar sua mentalidade. Reconceber a negociação. Não sou eu contra você. Não é uma batalha. É uma questão de É junto, colaboração, né? de trabalharmos juntos, lado a lado. Somos nós dois enfrentando o mesmo problema. Quer vender? Quero comprar? Não vamos brigar por números em si. Vamos sentar lado a lado e descobrir como extraímos o máximo valor disto para você. E para mim, que saia satisfeito, feliz, e eu saia satisfeito e Saquei. feliz também. Sabe? É essa mudança, a mesma que usamos com líderes internacionais em guerras entre países. Leva um minuto? Leva um dia? Claro que não. Leva longos períodos, mas esse é o objetivo final. Como você faz com que pessoas que são, como carneiros batendo, cabeça um com o outro, como você muda? Estamos trabalhando lado a lado, juntos. Então o que você tá me dizendo é que, assim, pra resolver boas negociações, a melhor coisa é que as duas partes aprendam sobre negociação. Com certeza. Porque, tipo assim, dos exemplos que você deu, eu entendi que as pessoas
aprenderam sobre negociação e aí conseguiram chegar nesse ponto onde você tá falando. Mas o ponto é, tipo, hoje em dia, um cara de 40 anos que tá tentando comprar meu canal. Ou um conflito pior, assim, pode ser um de relacionamento, por exemplo. Vai ter muita emoção, Emotions. não vai embora. Então, mesmo eu sabendo o que você acabou de me falar, eu não vou conseguir, assim, como parte dessa negociação, desse conflito, eu não vou conseguir ensinar pra essa pessoa que ela tem que pensar junto comigo pra gente chegar na solução. Ela vai estar tipo, não, eu quero te ferrar e tal. Certo, verdade. Basta um. Então eles chegam com uma atitude de que se Ok. dane. Vai deixar que te ensinem a negociar? Eles dizem que se dane você e você responde que se dane você também. É. O que aconteceu? Se responde da mesma forma. Te ensinaram a negociar. São mais poderosos. Quando Saquei. a outra parte diz que se dane, digo, me ajude a entender por que está chateado. Estou perdendo algo, não vejo algo que você vê. E ajude-me a entender. E vamos realmente sentar juntos e tentar resolver isso. Você parece frustrado agora. Entendi. Você parece chateado. Tento ser parceiro. Não digo que se dane de volta. Esqueçamos tudo isso. E aí a pessoa se sente escutada e aí você busca entender o porquê, o né? interesse. Deixa eu dar um exemplo. História real, uma lembrança antiga, espero contar direito. Isso foi anos atrás. Você já esteve em Pittsburgh, na Pensilvânia. Em Pensilvânia, sim, Ok. mas não em Pittsburgh. Ah, eu pensei que você Não, ia não, mostrar não, uma não. foto. Eu fiquei tipo... Então, anos atrás, eu dava um workshop, treinamento de negociação para um grupo. Era um programa de 2 dias. Minha avó, ainda viva, morava em Pittsburgh. Fiquei na casa dela. Era o fim de semana de 17 de março, St. Patrick's Day. Todo mundo na rua festejando. Perfeito. E eu tinha esse workshop. O workshop seria no dia seguinte. Minha avó pegava no sono por volta das 7 da noite. Sabe, eu sou uma pessoa noturna. E ela não era. E então, tipo, o que eu faço? Comecei a andar pela rua com a minha mochila, tentando achar um café onde eu pudesse trabalhar. Mas era St. Patrick's Day. E todo bar, todo restaurante estava lotado de gente bebendo. Eu não sou de beber muito. Finalmente encontro um restaurante e no bar tem um lugar vago. Quando me sento naquele lugar, já pego meu caderno e caneta. Eu estou sem meu computador, estou fazendo anotações, escrevendo algumas ideias para um livro no qual eu estava trabalhando. E você tem que imaginar um bar superlotado com um cara no balcão, escrevendo, tomando uma Saquei. Coca-Cola. E de repente, eu ouço uma voz. Quem esse cara pensa que é? Obviamente não era comigo, não conheço ninguém ali. E então tive essa experiência. Você já andou pelo seu quarteirão. E um vizinho tem um cachorro bravo? Certo, um cachorro bravo. E sabe que ao passar pela casa deles, não deve olhar naquela direção porque o cachorro está lá e vai morder se olhar para ele. Mas tem algo na nossa alma que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar porque eu senti que havia essa energia do meu lado. Eu olho. História real. Tem um cara, provavelmente desta altura, curvado sobre mim, completamente bêbado. Atrás dele, tipo um segurança, tinha outro cara ainda mais bêbado, o dobro do tamanho. E mais baixo. Parecia assustador. Ele estava tipo exaltado. Ele diz: "Você percebe que está lidando com o perigo?" O que você diria? O que você diria? Diga você. Não, desculpa, tchau. Exatamente, tchau. Mas eu não podia dizer tchau, porque não eram só os dois. Tinha uma fila de amigos de bar deles, todos assistindo aquilo. Eu sabia que se tentasse só dizer, ok, tchau, esse cara ia me seguir e eu chegaria com o olho roxo na casa da minha avó e no workshop de negociação no dia Deus. seguinte, sabe? Então sabia que tinha que negociar. Meu primeiro pensamento, consigo a ajuda do bartender? Ele não está, sabe? Devo tentar sair de fininho? Não, eu percebi que tinha que negociar. E o que você faz nesse momento? E eu dei provavelmente uma resposta acadêmica, sabe? Tipo uma resposta de professor. Queria trazê-lo para o meu lado. Disse a ele: tem algum conselho de como lidar bem com o perigo? Essa foi a sua a resposta exata. Basicamente eu dizia, olha, você é o especialista em perigo. Me dê conselho sobre como lidar com você. Aham. O cara foi pego de surpresa. Não Exato, conseguia tipo, falar. Balança a cabeça com pena. De mim. E se Uhum. afasta e senta.
Eu fico lá sentado por mais um minuto. Estou tremendo um pouco porque percebi que estive muito perto de entrar numa briga de bar. Eu pago a minha conta e vou embora dali. Safe. Mas nessas, sabe, essa é uma situação. E, desde então, eu tenho trabalhado. Eu trabalhei com negociação de reféns, negociação de crises e assim por diante. Mas essa é a ideia básica. Como você transforma a outra pessoa de um adversário em um parceiro? Não somos você e eu brigando por 5 milhões ou 2 milhões. Olha, você quer vender, eu quero comprar. Vamos descobrir um preço que seja justo para você, justo para mim e que agregue valor para nós dois. Não, saquei, mas eu tenho uma dúvida. Quando tem poder em jogo, né? Porque, tipo, tem gente que vai ter, por exemplo, poder financeiro ou um canal maior. Então, como é que você lida com negociação quando tem essa diferença de poder? Um presidente de um país gigante versus de um pequeno. Uma das fontes de poder mais úteis é o que chamamos de sua BATNA, B-A-T-N-A. Então, é uma sigla e significa sua melhor alternativa para um acordo negociado. Sua melhor alternativa para um acordo negociado. Saquei. Em outras palavras, se não houver acordo, o que você vai fazer? E se não Entendi. fecharmos, o que eu vou fazer? Então, com a venda do seu canal, eu poderia dizer, sabe, você pede 5 milhões, você não abre mão. Na verdade, eu explorei outros 3 canais com influenciadores que também têm cerca de 16 milhões de espectadores. Eu simplesmente vou embora. Eu tenho uma alternativa forte. Isso me torna mais poderoso. Você, por outro lado, poderia dizer, meu canal oferece algo muito único. Eu tenho um grupo de seguidores que são muito leais porque estou com eles nos últimos 5, 10 anos. Nós somos uma família de verdade. Você não vai conseguir isso com os outros. Então, qual seria a sua alternativa se você desistir? Se você não me vender o canal e eu, como investidor, ainda estiver por perto, o que você vai fazer? Eu continuaria fazendo meu canal, porque eu sei que eu poderia anunciar algum produto, alguma coisa, que o valor seria muito mais do que uma oferta ruim, barata. Então você está pensando, como posso tornar isso mais valioso? Meu canal, eu não preciso vender. Saquei. Na verdade, eu posso melhorá-lo. E imagine se você passasse 1 hora, ou 5 horas, ou 10 horas com toda a sua equipe, fazendo um brainstorming de como você poderia melhorar seu canal, se você não vender. Agora, sua BATNA é essa visão. E você olha para mim e diz, bem, esse acordo com o Shapiro é melhor do que a minha alternativa. E se não Saquei. for, eu não fecho. Nem negocia, né? Nem fecho o negócio, né? Entendi. Então, quer dizer, quando comprei o carro mais recente para minha família, eu conhecia a concessionária mais próxima de mim, de onde eu realmente queria comprar o carro. Eu amei o carro. A família amou o carro. Mas antes de irmos negociar lá, eu fui a outra concessionária a alguns quilômetros de distância e eu consegui um acordo preliminar daquela concessionária. Não um acordo final, mas apenas um preço e tal. Essa é a minha BATNA. Perfeito. Agora vou à concessionária com o carro que realmente quero. Mas, se o pedido deles, se o que eles pedem for muito alto, estou tranquilo. Então, antes de Vou entrar embora. numa negociação, tem que saber o seu BATNA, né? É fundamental que você conheça e construa. Este é o último ponto. Você vai entender. Acho que da forma mais simples. Como seu usuário, os espectadores, como eles podem entender tudo isso? Se preparar antes da próxima negociação importante deles. Faça-os pensar sobre essas ideias. Quais são os seus interesses? Quais acha que são os da outra parte? Quais opções criativas podem atender aos seus interesses e aos deles ao mesmo tempo? Qual é a sua BATNA? E como você pode construir uma boa afiliação lado a lado com a outra parte? Pedindo o conselho deles, conhecendo-os melhor, dizendo, vamos resolver isso juntos. Todas essas coisas importam. Quanto tempo isso levaria? Cerca de 1 hora de preparação e você será $1 milhão mais poderoso, sabe? Boa. Só um papel e uma caneta e vai na Apenas calma. algumas coisas. É uma lista de coisas. Mas se você parar para pensar, muito mais poderoso. Incrível, cara. Isso me deixou muito curioso de saber, tipo, o que você diria de uma história de negociação que você possa contar, né? Que você acha que foi, tipo, um dos conflitos mais difíceis que você teve que resolver. Quer dizer, tenho que dizer, essas são sempre as pessoais, sabe? Saquei. Quero dizer, mesmo na política internacional. Aham. Consigo manter a calma melhor trabalhando com liderança sênior no Oriente Médio ou outros lugares do que Que consigo em casa loucura. com os meus. Não digo qual dos 3 filhos, mas digamos que com os 3 e até com a esposa. Sim, entendi. Porque isso já é algo bem pessoal. E
Sabe, né? Pega lá dentro do emocional, né? Sim, é totalmente, pessoal. Então, qual seria essa emoção que você diria que é a que mais vezes é a emoção que mais atrapalha durante as negociações? Tipo, qual é a emoção ruim? Aquela que você tem que evitar. Não acho que exista emoção ruim, sabe? Acredito que as emoções nos ajudam muito. Elas nos motivam. Estão nos dizendo algo, sabe? São como nosso correspondente secreto, o jornalista dentro de nós. Quando está com raiva de um colega, significa que se sente tratado injustamente. E o corpo te prepara para lutar e corrigir o que sente ser injusto. Toda emoção nos diz algo. Se alguém está envergonhado, significa que eu não quero a atenção, sabe? Algo aconteceu e eu preciso me esconder um pouco. Toda emoção está nos dizendo algo. Então, como você lida com as emoções? Meu colega Roger Fisher e eu criamos um modelo. 5 preocupações centrais. 5 necessidades básicas. Se você as entende e consegue lidar eficazmente, estimula emoções positivas. E as negociações Então, correm quais melhor. são as 5? Então, a primeira dessas 5 Isso. necessidades, a número 1, é a apreciação. Enquanto negociamos, você se sente ouvido, compreendido e valorizado? Se estamos negociando e eu digo, e você diz 5 milhões pela minha emissora, e eu digo 5 milhões por. Sabe, começo a fazer você se sentir mal e desvalorizado por essa emissora. Você vai querer negociar comigo? Você vai querer compartilhar informações comigo e pensar de forma criativa? Não. No momento em que começo a te depreciar em vez de apreciar todo o suor e capacidade intelectual naquilo que produziu, que é incrível. Aham. Sim, preocupação central 1, apreciação. Se sente ouvido, compreendido e valorizado? A preocupação central 2 é autonomia, sendo a liberdade de tomar decisões, sem que outra pessoa diga indevidamente o que fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que eu venha para esta entrevista com você e de repente você sente que deveria ser o entrevistador, mas eu começo a controlar a entrevista. Entendi. Em algum momento você vai dizer: quem é esse professor de negociação? Eu simplesmente não gosto dele. E mesmo que você goste das ideias, você não vai gostar de mim. Não negociamos bem. Autonomia. Deixa eu contar uma história para ilustrar, se Sim? tudo bem. Sim, viu? Tranquilo. Consulto você. Isso é autonomia. Sim. Mas, história real. Isso aconteceu muitos anos atrás. Agora, antes de eu me casar, eu namorava uma mulher chamada Mia. Ok, nós namorávamos há uns 6 meses. E eu estava prestes a ir para a República Tcheca, para Praga, para dar um workshop lá, para alguns professores, alguns líderes políticos. Antes de ir, perguntei para a então namorada, Mia: você cuida do meu apartamento enquanto estou fora? Morávamos em apartamentos separados. Poderia pegar a correspondência, ver se não há ladrão? Nada disso? Ela diz: tudo bem. Eu volto 2 semanas depois. Esta é uma história totalmente verídica. Eu volto, entro no meu apartamento. 2 semanas depois, abro a porta com tudo. E vejo que ela tinha mudado o meu apartamento quase completamente. Então, quase tudo tinha sido mudado. Meu Deus Os quadros do na céu. parede, mudados. A toalha de mesa, mudada. E a única coisa que me incomodou mais, isso foi na minha época de solteiro, antes de me casar. Eu tinha uma luminária de construção de plástico. Sabe aquelas coisas amarelas que ficam penduradas? Sim, me liguei. Ok. Tinha uma dessas no meu AP. E eu meio que achava, que era o apartamento Irado. de solteiro mais legal. Sumiu. Ela vendeu ou... Não sei, provavelmente. Ela só jogou fora. E no lugar agora tinha este mobile de borboletas colorido. Então você tem, no lugar, essas pequenas borboletas, pinturas de borboletas em madeira, em fios, apenas. Bem-vindo, Dan. Bem-vindo de volta, sabe? Como você acha que eu estou me sentindo? Triste, desapontado. Frustrado? Irritado? E o que acha que faço? Negociou? Não, eu não fui tão bom assim. Não. Eu te disse com a família é pior. Você tava bravo com ela, Estava né? Tipo, bravo. O que você fez? Ela não está lá. Não está lá. O que eu faço? Então eu fico este apartamento foi mudado. Eu entro, começo a mudar este cômodo de volta para como era antes. E eu fico qual é? Quem te deu o direito de mudar este cômodo? Estou chateado. Então você mudou tudo? Aqui estava a reviravolta. Então eu mudei. Mas aqui é a reviravolta. O cômodo. Do jeito que a Mia arrumou, tinha ficado melhor. Então por que eu tô voltando o quarto para como era antes? Quando era mais feio, era pior, logicamente. Não faz
sentido nenhum. Mas é minha autonomia, minha liberdade de decidir sobre o que eu via como o meu cantinho feio, Saquei. mas foi invadida. Não tem nada a ver com racionalidade, tudo emoção, sabe? E claro, o que acontece 10 minutos depois, eu estou mudando o cômodo de volta para como era. Então, batem na porta. Isso é a telenovela brasileira, sabe? E quem acha que está lá? Mia. Claro, Sim. é. Então, ela está lá. E, até hoje, eu me lembro. Eu abro a porta, nós nos olhamos. Olho no olho. Ela está animada em me ver. E eu estou, tipo, meio animado em vê-la. Então ela começa a olhar em volta. E vê que metade do trabalho Foi foi desfeito. desfeito. E, nossa, tivemos conversa longa e difícil porque eu não tinha essa palavra. Autonomia na mente. Não entendia. Mas minha grande lição é autonomia, que queremos respeitar a liberdade das pessoas de tomar decisões e consultá-las antes de tomar decisões que as impactem substancialmente. Loucura. Sim. Esse é só o número 2, né? Essa é só a número E 2. tem 5, né? Nós temos 5. Bora. A Tô propósito, adorando. uma coisa que eu provavelmente não deveria compartilhar, dado, sabe, os comentários maldosos que as pessoas escrevem. Mas a Mia, acontece que me casei com ela e ela ainda muda a casa de lugar até hoje. Ah, então essa é sua esposa, né? Sim, ela já era antes. Boa. Foi antes de nos Pô, legal, casarmos que essa legal. história aconteceu. Preocupação central 3. É a filiação. A filiação é sobre conexão emocional. Você se sente conectado com alguém? Desconectado, próximo ou distante, incluído ou excluído. Tem uma base maravilhosa de seguidores que se sentem profundamente conectados a você. Isso é afiliação. Você construiu uma família. E isso é poderoso no fim das contas. O mesmo vale na negociação. Meu objetivo, como falamos, ao aconselhar pessoas em negociação, é ajudá-las a transformar a mentalidade. Não sou eu contra você. Somos nós dois, a filiação funcionando. A quarta preocupação central é status. Status, esse é um gigante. Essa é importante, eu acho, especialmente. Hoje em dia, então? Sim. Com certeza. Sempre. Certamente hoje em dia. E aí tem os jovens, negociando com pessoas nos 50 e 60 anos. E tem o poder porque tem a emissora, tem o canal. E ainda dizem, tenho experiência, sou velho. Esse é um clássico, né? Tudo status. É tudo status. E o que você faz? O que eles vão fazer? Status é sobre quem está por cima ou quem está por baixo. E em qual dimensão, sabe? A grande ideia é que se quer negociação boa, amigável e eficaz. Respeite as áreas de experiência. Respeite o status delas, quando merecido. Eu posso ser mais velho que você. Esse é um status que eu tenho. Eu vi mais do mundo, com o tempo. Mas nossa, você sabe muito mais sobre a internet, sobre o mundo de, sabe, fintech e sobre bancos. Em tantos níveis. Seu status é mais alto que o meu. Se estivéssemos negociando, eu te respeitaria nessas dimensões. Saquei. E eu, sabe, tentaria incentivar o respeito por aquelas áreas de experiência que eu também tenho. E se ambos os lados sentirem esse senso de respeito pelo status, estamos trabalhando juntos. Não, e é muita coisa, né, pra galera não perder o equilíbrio, né? Yeah. Eu tô gostando muito de escutar você falando assim, eu sinto que muitas das coisas eu já apliquei na minha vida em negociações sem nem saber, né? Yes. E escutando de você é muito maneiro, mas eu fico pensando nas pessoas em casa, né? Porque se você perder meio que em um desses pontos, você meio que perde a negociação, né? Porque, tipo, se você pisa no status da pessoa e aí a pessoa sente que você não tá entendendo ela, então você meio que perde a pessoa e pra trazer de volta é mais difícil. Então são vários pontos que eu acho que as pessoas vão precisar exercitar pra meio que lembrar. Com certeza. É como exercício. Acho que no começo é tipo 5 coisas. E só falamos de 4. Parece muita coisa para implementar na vida real. São simples e difíceis de implementar. Mas eu acho que ninguém é perfeito em negociações, seja no âmbito internacional ou no âmbito familiar. Existe conserto. Todos nós vamos cometer erros na negociação. Se eu pisar no seu status ou você pisar no meu. Me desculpe, não foi minha intenção. Nós podemos consertar também. Então agora a gente só falta o número 5. Número 5. Perfeito. Número 5 é papel. Que papel? Você desempenha nas negociações e os outros nas deles.
E eu estou curioso. Então, quando você negocia internamente no seu canal, você está negociando, você desempenha o papel de solucionador de problemas ou de conciliador, o ouvinte, a pessoa da ação. Eu nunca escolhi, mas eu diria que o solucionador de problemas, Problema? né? É, porque no começo, quando a gente tinha outros influenciadores em uma casa com a gente, uma casa de conteúdo, eu nunca me coloquei na posição como um líder, né? Na casa todo mundo era meio que do mesmo tamanho e tal, mas as pessoas meio que me colocavam nessa posição de líder. E foi meio que aí que eu entendi que a galera confiava em mim pra resolver problemas. Yeah. Então eu me tornei essa persona que é tipo assim, o Igor vai lá negociar pra resolver o problema. E eu ia escutar os dois lados pra tentar chegar a um ponto em comum dos dois, pra resolver o conflito. Yes. Mas com isso eu também entendi que isso fez com que alguns deles nunca procurassem por esse equilíbrio. Porque eles, tipo, não se preocupavam em entrar em conflito, porque na cabeça deles, tipo, tem alguém lá que vai resolver esse problema. Entendi, que é você. Exato. Então isso é algo que eu acho, assim, que não foi bom na época pra algum deles, né? Mas pra mim foi bom, que eu aprendi muito com isso e eu uso até hoje, né? Mas você parece um negociador nato nesse sentido. Você acha? Com certeza. Por quê? O negociador nato e eficaz ouve cada lado, para tentar entender a perspectiva, os interesses, as preocupações deles, e então diz: como podemos resolver isso para que todos saiam felizes? Com certeza. Mas um ponto que me veio à mente enquanto você falava é que você pode naturalmente ser o solucionador de problemas, mas isso pode não funcionar sempre. Eu sou mais de construir relacionamentos focado nisso. O solucionador de problemas é diferente. Pessoas se dividem. Umas resolvem problemas, outras focam em relacionamento. É uma mistura de perfis. Numa reunião, o solucionador diz: bem-vindos. Vamos ao que interessa. O que acham? O que você acha sobre isso? Então eu não sou o solucionador de problemas. Você não é o Talvez seja esse solucionador. das Ok. relações. É mais do Sim. relacionamento, porque o solucionador resolve as coisas e rápido. Não, então eu não Você sou é esse. mais do relacionamento. Eu acho que é a relação mesmo, porque eu vou, tipo, escutar o seu lado hoje, aí amanhã eu vou entender o outro lado, e aí talvez não na reunião, mas eu vou falar com você no pessoal e explicar que, pô, acho que o outro lado pensa assim. Então eu acho que é meio que esse, de relações, né? Não, parece um pouco dos dois. De certa forma, você constrói o relacionamento e resolve o problema. Sim, isso é ótimo. Acho que queremos os dois. Acho que queremos alguém que seja focado no relacionamento e focado em resolver o problema. O perigo é quando alguém usa o mesmo papel o tempo Sempre. todo. Há um momento para resolver problemas, mas também há um momento para construir relacionamento. Há um momento para ceder e também há um momento para lutar por aquilo em que você acredita. Mas presumir que devemos sempre usar o mesmo papel com o qual nos sentimos acostumados, é aí que os problemas surgem. Saquei, então é bom saber esses perfis, né? Só pra você saber e não só ficar usando o mesmo perfil, né? Porque eu meio que. Eu sendo essa pessoa que negocia muito, eu sinto que as pessoas, assim, é difícil de negociar com o Eagle. Então as pessoas já fecham a guarda, né? Tipo, não quero nem negociar com o Eagle, porque eu sei que ele vai. Como eles meio que vêm como um conflito, eles pensam, ele vai ganhar na argumentação. E o que eu lembro que meu avô me ensinou, né, quando tava negociando alguma coisa com ele, pequeno, o que ele me dizia é que você tem que ter o melhor porquê pra vencer uma Melhor, negociação. por quê? Um porquê. Sim, o melhor. Por quê? Que ótimo. Então, tipo, você quer comprar alguma coisa ou sair pra um jantar. E aí eu tô negociando com a minha mãe. Então eu tinha que ter um melhor porquê eu queria sair pro jantar do que ela tem um porquê de eu não ir sair pro jantar. Entendi. Então foi bom durante um tempo, mas eu também sinto que faz sempre parecer que é um conflito, né? Mas foi bom pra entender esse lado, né? De fato entender o porquê a pessoa quer alguma Quais coisa. são os interesses? Isso, exato. Não. Essa é uma fonte enorme de poder em negociações de negócios e da vida. Entender os interesses das pessoas, porque as pessoas têm bons motivos. Se você e eu estamos negociando e você tenta algo de mim e eu digo não, 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 pode tentar persuadir pela sua mentalidade. Ou entender meus interesses com o que me importo, o porquê. Seu avô era sábio. Quanto mais entende meu porquê dos meus interesses, mais você consegue chegar a algum tipo de solução que atenda aos meus interesses, eu vou ter mais Perfeito. probabilidade de dizer sim. Então, acho que há muita sabedoria na sua família. Obrigado. Então, eu acho que foi bem maneiro de ver
todo esse lado do seu mindset, né? Mas e conversando com você e vendo toda essa sua experiência, você tem esse botão de ligar e desligar esse lado da negociação? Que você tava falando muito de família, né? Porque, por exemplo, né, as pessoas fariam piadas de dizer... Porque como meio que eu sempre ganho a argumentação, imagina ser a namorada do Eagle. Porque ela nunca vai ganhar uma argumentação. Sim. E não é assim, né? Porque eu namoro, né? Já tô com ela há 7 anos. E eu vejo o nosso relacionamento como uma referência. Tipo, a gente conversa pra tentar sempre buscar o melhor lado pros dois. Então as pessoas veem como um conflito, né? Mas eu vejo como um espaço pra poder conversar. E eu tô te perguntando isso justamente porque você tem esse poder, né? De saber negociar. Então, dentro da sua casa, como é que isso funciona, né? Tipo, com a família, por exemplo. Ou os seus alunos usarem o que eles aprenderam com você nos relacionamentos deles. Então, isso é algo bom? Ou é como se você estivesse trapaceando? Pode usar isso de qualquer forma. Use seus poderes para o bem ou o mal. Exato. Quer dizer, quanto mais eu entendo seus interesses, mais eu posso ser capaz de explorar essa informação. Entendi. Mas quanto mais eu entendo seus interesses, mais eu também posso tentar trabalhar honesta e eficazmente com você. Saquei. Então pode ir para qualquer um dos lados. Acho que existe o perigo de as pessoas pensarem em negociação como algo sobre vencer. Eu ganho, você perde, você ganha, eu perco. E essa é uma forma perigosa de pensar sobre negociação. Quer dizer, certamente em relacionamentos como o seu de 7 anos ou no meu casamento. Sabe, se eu for ao terapeuta e disser, preciso de ajuda no meu casamento e eu não estou ganhando o suficiente. Que casamento é esse? Não se quer vencedor e perdedor. Você quer que todo mundo saia ganhando. E o trabalho que eu faço é realmente sobre a ciência e a prática de vencer. Quais são as ferramentas para que todo mundo saia mais satisfeito? Exato, mas se você chegar nesse nível, né? Tipo, essa é a minha pergunta. Se, por exemplo, 2 alunos da sua turma, que foram alunos nota 10, ou então eles... eles tentarem negociar com você. Se os 2 lados sabem negociar, vamos dizer nesse mundo perfeito, onde os 2 aprenderam tudo. Então, como é que a gente negociaria, né? Porque eu entendo negociação, você entende negociar. Porque se a gente voltar no exemplo, né? Eu quero vender por 5 milhões e você quer comprar por 2. E aí nós 2 sabemos, vamos dizer, como negociar, né? Não dá um bug? De jeito nenhum. Não Tá é bom. assim. É muito melhor, é mais fácil, é mais eficaz. Mas lembre-se, a abordagem de negociação da qual estou falando não é uma batalha de posições. Não é 2 milhões, são 5 milhões. É porque você quer vender. Quais são seus interesses para vender? Ok, este é o valor que você está pedindo. De onde veio esse número? Talvez pudéssemos contratar um terceiro para, de forma neutra, avaliar o real valor justo de mercado do seu canal. Assim teríamos uma base sólida. E vamos encontrar alguém com quem você e eu possamos concordar. Alguém que possa nos dar uma estimativa que pareça justa para nós 2. Que tal Perfeito. essa ideia? Assim, ainda estamos trabalhando juntos, lado a lado. Não é contra você. Saquei. Mas então eu quero saber como é que eu posso ter aulas com você, né? Porque, tipo, até pra quem tá assistindo também, né? A gente aqui do Brasil, tipo, Harvard é uma faculdade que a gente vê como algo muito distante da gente. Como que a gente pode consumir mais o seu conteúdo? Porque eu também vi que você não tem rede social, né? Eu sou como um dinossauro. Então, conversar com você é incrível. Porque eu realmente, para mim, a próxima geração, a geração que você está ajudando a liderar e com a qual trabalha, é tão importante. Nosso mundo precisa daquela próxima geração de liderança em todos os níveis. E então, vamos manter a conversa. Eu gostaria de poder dizer que tenho um site, mas não tenho certeza se vai ajudar. Muito mais. Você também tem um livro. Eu tenho um livro. Sim, eu tenho. Qual que é Viu? o... Sou péssimo em me Então, promover. qual que é o nome do livro? O livro é Negociando o Inegociável. Essa era pera, antes de você falar do seu livro, essa ia ser exatamente a minha próxima pergunta, né? A gente só tá falando sobre negociação. E eu quero te entender. Então, o que é inegociável pra você? Certo. Qual uma coisa que você falaria? Não, eu não vou negociar isso. Quer dizer, o amor pelos meus filhos é inegociável. Minhas crenças espirituais são inegociáveis. Alguns valores meus. Valorizo muito o ser humano. Quer dizer, todo mundo valoriza, acho, de alguma forma. Mas para mim, essa é a força matriz do que faço. Isso é inegociável. Há coisas na minha vida que são inegociáveis. E como é que você acha que... Tipo, eu gostei do que você falou dos valores, que você falou que não são negociáveis. Como você acha que você pode... Não você, né? Mas as pessoas que estão assistindo. Você pode, tipo... não se permitir ser negociado pra fora dos seus valores. Isso é algo que eu vejo hoje em dia aqui no Brasil, né? Muito com a questão de publicidade de site de aposta, né?
Porque mesmo as pessoas sabendo que aquilo vai ferir um princípio deles, estão deixando de ser negociadas por talvez dinheiro ou porque todo mundo tá fazendo. Uhum. Então eles estão deixando... Vender minha alma por dinheiro, por exemplo. Não eram essas palavras que eu ia usar, né? ok. Mas em geral é isso mesmo. É assim, como é que você faz pra bloquear de negociar os seus valores? Yeah. Se isso faz sentido. Quer dizer, é difícil. Quer dizer, valores são difíceis de manter e fica muito complicado em negociações complicadas. Eu começaria pensando quais são os seus valores e para os seus espectadores. O que você valoriza na vida? É o ser humano? É o amor? É a conexão humana? É a família? É o trabalho? É ajudar o mundo? É servir aos outros? Faça uma lista longa. E depois Escrever, pense, quais né? são os seus 3 principais? Saquei. Essa é a sua estrela do norte. E antes de toda negociação importante, tatue eles em você. Sim, boa ideia. Porque senão, esses valores e esse sistema moral facilmente se perdem. Exatamente. Eu vejo isso até mesmo nas minhas aulas. É tão fácil colocar os alunos em situações na sala de aula onde o que eles afirmam como seus próprios valores morais desaparece num estalar de dedos. Sim, As eu emoções acho assumem também o que controle. isso é por causa das redes sociais. Porque é muito fácil você comparar sua vida com de alguém que não segue os mesmos princípios e valores que você, Uhum. meio que vivendo a vida que você gostaria de estar vivendo. Então as pessoas acabam deixando seus valores de lado por exatamente não saber, não ver eles claramente, né? Então eu acho que é isso, só descrever eles já vai ajudar, né? Porque as pessoas às vezes nem Não, lembram. acho que está certo. Então, anote. Mas ainda assim, é complicado. Outra abordagem. Pense em alguém na sua vida, cujo sistema de valores você respeita profundamente. Saquei. Um dos pais. Meu seu avô. avô. Sim, sabe, no meu caso, minha mãe. E todos os meus avós, eu acho. Mas eu escolho um. E pego uma foto dessa pessoa, coloque como seu protetor de tela. E toda vez que você pensar em uma negociação importante na sua vida, abra essa foto no seu celular e se pergunte: o que o vovô me diria agora? O que ele me aconselharia a fazer? Devo vender? Não devo vender? Devo falar com essa pessoa? E o vovô vai falar com você. Esteja o vovô ainda nesta terra ou não, o vovô vai te dizer o que fazer. Acho que essa é uma abordagem. Então, muito útil. E eu também quero saber de você. Tipo, qual é um princípio, se você pudesse só ter um princípio pra ensinar o mundo todo sobre negociação, qual princípio seria esse? Então não é tipo a lista e tal. Qual o princípio único que você sente que se todo mundo soubesse sobre negociação, faria com que a gente estivesse vivendo em um mundo melhor? Acho que é a abordagem que soa mais suave de todas. Apreciação. Apreciação. E esta é, sem dúvida, uma das principais ferramentas que eu já vi. Derreter acaloradas relações intransigentes. Quando duas pessoas, quando negociamos e você sente que eu realmente entendo. Por que você quer vender o canal? O que há por trás? Mas eu te entendo. Você se sente apreciado num nível profundo. Agora podemos conversar. E é o mesmo no cenário internacional para líderes de estados ou várias entidades interessadas diferentes. Entidades políticas que estão negociando. Eles não vão ceder em nada. Até que em algum momento eles digam: sabe de uma coisa? Você, a outra pessoa com quem estou sentado nesta mesa, você me entende. Você entende. Por que estivemos em guerra por todo esse tempo? Por que estivemos lutando por todo esse tempo? Talvez você não concorde comigo, talvez você não concorde com meus valores, mas você me entende. Você entende o que me motivou. E então, isso é algo que se aprecia, sabe? E não é algo assim tão complicado de se fazer, sabe? Mais uma vez, o que eu realmente quero é entender a sua perspectiva. Eu quero ver o valor na sua perspectiva a partir da sua perspectiva. E terceiro, eu quero que você saiba. Eu acredito que o principal é a diferença entre percepção e perspectiva. Yes. É aí onde as pessoas meio que se perdem. Porque quando eles estão meio que discutindo, eles estão olhando pela percepção deles. Uhum. E até quando eles estão tentando se colocar no lugar do outro, eles estão olhando com a percepção deles. E quando você se coloca pra ver a perspectiva de fora, é aí que eu sinto que você, de fato, consegue entender a situação pra resolver ela. Porque se deixa de lado o egocentrismo, né? E não olha a situação só pensando em você. E analisando da forma que você vê o mundo. Na verdade, um exercício que costumo fazer é: com alunos e na consultoria, se eu te consultasse e quero vender para essa pessoa, mas ela é uma babaca. Se pensa em vender e diz, ela é babaca, posso. Em algum momento vou te perguntar: Eagle, como se sente?
qual sua estratégia nesta negociação? Em algum momento, eu vou te pedir para sentar naquela cadeira ali. E eu vou fazer você se tornar a outra pessoa na negociação. E eu vou fazer você se sentir totalmente como aquela pessoa, a ponto de você começar Irado. a dizer coisas que te deixam desconfortável. Mas é a perspectiva dela. Então você Entendi. está invertendo os papéis. Isso Muito tem sido maneiro. incrivelmente poderoso. Então, vou te dar um exemplo. Anos atrás, recebi um telefonema de uma pessoa. Deixa eu disfarçar um pouco o exemplo. Então eu vou anonimizar, mudar bastante o exemplo. Mas tinha alguém que chefiava uma grande empresa internacionalmente. Eles estavam querendo fazer uma fusão com outra empresa em outro país. Valor. Isso teria gerado bilhões de dólares em valor agregado, tanto para o vendedor quanto para o comprador, sabe? Para a fusão e para todos na situação. Mas o CEO de uma das empresas, essa pessoa que entrou em contato comigo, odiava o CEO da outra empresa e o acordo não estava indo para frente por causa disso. Eu recebo um telefonema desse senhor e o CEO de uma das empresas diz: Dan, preciso do seu conselho. Como se lida com um desgraçado ganancioso? Digo, vamos conversar. Perguntei sobre a situação, como se sentia, o que houve, o histórico, e digo, estamos no telefone. Onde você está? No escritório. Ok, tem outra cadeira lá? Sim. Sente nela. Ele disse, quer que eu faça isso? Sente. Ele diz, tudo bem. E eu disse, sente aí, quero que se torne o CEO da organização. O cara que você odeia. E você tava fazendo isso tudo por Pelo telefone? telefone. E Sim, você sim, tava falando com o exatamente. CEO ou Com não? o CEO, o Boa. diretor executivo da empresa. Então, ele faz isso. Atende ao pedido. Agora ele está sentado nessa outra cadeira e começo a inseri-lo no papel, perguntando: qual é seu nome? Ele dá o nome da outra pessoa. Sabe, como você se sente sobre essa negociação? Bem, objetivamente é muito boa, mas aquele babaca da outra empresa. E nós pudemos cavar mais e mais fundo para saber quais eram as preocupações centrais desse outro CEO. Quando desligamos o telefone, o CEO com quem eu estava realmente falando, quando ele volta a ser ele mesmo, suas últimas palavras para mim, ele diz: Dan, acho que eu sou o desgraçado ganancioso. Caraca, Ele que enxergou a irado. perspectiva do outro lado tão bem, que ele agora chegou com uma abordagem completamente diferente para a negociação. Muito mais aberto a ouvir, muito mais curioso e muito mais eficaz na Sim, parceria. cara, isso é muito irado de ver, né? Porque eu sinto que é tipo ir pra terapia, né? Você tem que entender e tem que querer ir, né? Então o fato que esse CEO, né, pelo menos te ligou, Yeah. entendeu que tinha um problema, foi o que ajudou a resolver, né? Porque ele podia só ter pensado, né? Esse cara é um otário, eu não quero fazer esse Right. deal com ele. Yeah. E aí nunca nem ter tentado resolver. Então é até interessante de ver como... Que ele foi humilde, né? Porque mesmo que ele tava chamando o outro de otário lá, ele ainda pensou, vou ligar aqui pra alguém que acho que pode me ajudar a resolver Não, isso. exato. Mas eu acho que Exato, o seu muito ponto irado. está certíssimo. O que você disse sobre percepção e perspectiva, acho que foram essas Yeah. duas. É, por quê? Exatamente. Yeah. Sabe, nós chegamos com nossos jeitos egocêntricos. Colocou perfeitamente. Eu acho que estou certo e você está errado. E como a gente muda as coisas para que eu me torne curioso sobre a sua perspectiva, me abrir o suficiente para fazer boas perguntas abertas sobre você e o seu mundo. É, isso é muito bom. Mas eu preciso fazer uma pergunta totalmente fora de tópico Great. pra entender o negócio. Eu tava te pesquisando e... Você é brasileiro? Lá vamos nós de novo. Eu não Eu sou. sei, mas eu tava tipo... Sim, eu amo o Brasil. E tinha uma história online. É, então, eu vi que tinha, tipo, duas grandes notícias suas Yeah. que tava na matéria você como um professor brasileiro, que dá aula em Harvard. Não, eu agradeço a ideia, Aham, mas tá não é bom. verdade. Não, né? Não é verdade. Mas então, como? Eu não faço ideia. Então eu aprendi sobre isso. Eu estava dando uma palestra de educação executiva em Harvard. E nós temos pessoas do mundo todo nesse programa. No final do programa, uns 5 ou 6 executivos brasileiros vêm correndo e dizem: você é brasileiro. Orgulhosos de você ser brasileiro. Digo, não sou. E dizem, não, você é. Disse, não, realmente não sou. Pegam o celular e mostram este artigo. Infelizmente. Mas você não fala nem um pouquinho de português? Obrigado. Obrigado, ok. Brigadeiro. Não, quer dizer, se houvesse, sabe, um jeito de um dia eu poder entrar, sabe, no Brasil seria maravilhoso. Mas, infelizmente, não é verdade. E sempre no podcast, né, eu faço essa última pergunta, que eu falo que é esse conteúdo pra gente ver daqui 5 anos e olhar pra trás e ver o que você acertou de previsão pro futuro.
Então, assim, é só pra gente viajar nas ideias. Você não precisa ser muito específico. Mas a ideia é entender, assim, quais são as coisas que você acredita desse seu mundo de negociação e tal, que você acha que daqui 5 anos a gente vai voltar aqui e falar: caraca, o Daniel tava certo. Bem, eu diria, tenho esperança. Fechado. Então, adoro nossa conversa, porque o objetivo é dizer: aqui estão algumas habilidades que seus espectadores podem aplicar imediatamente. Exato, isso é muito bom. Quantos espectadores você tem? É um número absurdo. O canal principal hoje tem 16 milhões. Incrível, parabéns, inacreditável. E você é um cara tão legal, você merece. Pô, muito obrigado, obrigado. Mas se metade desses espectadores pegar um conceito e praticar, o que significará em valor nas suas vidas? O que significará em valor nas comunidades, para o Brasil ou para o mundo? Minha esperança é que quem assiste não veja só como TV, mas pegue um conceito, tente valorizar. Seu irmão ou sua irmã, com quem você brigou ontem, chegue hoje e diga: sabe de uma coisa? Acho que eu te ataquei verbalmente um pouco demais ontem. Me ajude a entender seu ponto de vista. Saquei. E veja o que acontece. Então, mas aí você diria que tem algum número, assim, pra gente poder lá no futuro voltar atrás e checar? Tipo, quantas pessoas tiveram aula de negociação ou algo assim? Vamos tornar isso real para o público. Vamos fazer, ter Yeah. esperança. Vamos mirar em, realisticamente, quantos você acha? Qual seria um bom número ambicioso de pessoas tentando usar isso? Pegue um desses conceitos, foque não nas posições, mas nos interesses, ou tente valorizar, tente construir aquela afiliação lado a lado com alguém, antes de negociar. Experimente uma dessas ferramentas. Então, eu tô tentando aqui pensar como é que a gente mede isso pra lá na frente Difícil viralizar de esse medir. corte. Tipo, você acha que vão ensinar isso na escola? Professores ensinando negociação? Porque eu não tive isso. Yeah. E isso Essa pode é, na ser verdade, uma das nossas esperanças, é pegar essas ideias, transformá-las, criar currículos para jovens aqui no Brasil e futuramente ao redor do mundo. Para quê? Imagine estar no sistema escolar e ter uma aula de matemática, uma aula de ciências, e você ter uma aula sobre relações humanas, sobre negociação. Então Então vamos fazer essa previsão. Ok, vamos fazer essa previsão. Daqui Ok. 5 anos, no Brasil, vai ter aula de negociação. Temos um trabalho pela frente, meu caro colega. É? Boa. É, isso parece incrível. Não, e com vai ser sorte, irado. nós nos reuniremos novamente e poderemos falar mais sobre isso. Então, boa. Mas só porque a gente não terminou, onde que as pessoas podem ver mais conteúdo sobre você? Pra que eles possam aprender mais com você, mesmo que eles não falem inglês ou estudem em Sim, Harvard. então, dos livros. Eu tenho alguns livros diferentes. Um livro se chama Beyond Reason, Usando as Emoções Enquanto Você Negocia. É um livro muito prático. Ele fala sobre aquelas 5 preocupações Boa. centrais. Ele também tem um gostinho da América Latina, porque no livro há um estudo de caso em primeira mão. O presidente Jamil Mahuad, ex-presidente do Equador, estudou em Harvard, e ele usou implicitamente aquelas 5 preocupações centrais nas negociações históricas entre Equador e Peru, resolvendo uma grande disputa de fronteira. Ele escreve sobre isso naquele livro, Que como ele loucura. usou esses mesmos conceitos sobre os quais estamos falando hoje. Naquelas negociações, com sucesso na disputa de fronteira. Mas esse é o Beyond Reason. O outro livro se chama Negotiating the Non-Negotiable. E temos o querido amigo Luiz aqui conosco hoje, que foi incrivelmente prestativo em traduzir o livro, garantindo que tivesse nuances, ajudando a lançá-lo aqui no Brasil. Mas esse livro vai mais a fundo. E Negotiating the Non-Negotiable diz: como na sociedade atual negociamos? Quando a identidade está em jogo? E se você e eu negociamos e sua identidade se sente ameaçada? Como influenciador, brasileiro, homem ou isso, aquilo? Como negociamos quando nos sentimos ameaçados? Esse livro fala disso e oferece conselhos. É mais profundo, sabe? Muito bom. Yeah. E conteúdo de vídeo? Esse podcast é um dos únicos ou você tem algo tipo um TED Talk ou algum tipo de conteúdo que as pessoas podem pesquisar sobre Então você? tem um TED Talk. Existem alguns vídeos virais por aí em algum lugar. Eu gostaria de poder ser mais específico sobre isso. Não, sem problema. Tanta As pessoas coisa. também vão pesquisar sobre você. A gente vai colocar alguns conteúdos aqui no próprio Não. podcast. Ótimo. Grande parte do meu trabalho é nos bastidores, com várias partes além do ensino. Tenho ficado offline, um pouco pela natureza delicada do trabalho real. Tenho um site, danshapiroglobal.com. Sintam-se à vontade para ir lá.
Manteremos atualizados. Sim. Perfeito, eu espero também daqui a um tempo poder te encontrar de novo e a gente ver como é que as coisas estão indo. E ter um segundo papo, né? Porque eu sei que você tá aqui no Brasil para alguns eventos, então eu sei que seu tempo aqui também tá corrido, mas muito obrigado por ter arranjado um tempinho para estar aqui comigo. E eu espero que mais pessoas aqui no Brasil busquem pelo seu conteúdo. E também eu esqueci de falar no começo, né, que se a galera é brasileira, eles estão provavelmente assistindo esse podcast em português, dublado com lip sync. E na descrição tem a versão original em inglês para caso a pessoa entenda inglês. Incrível, incrível. Estou aprendendo português hoje. É demais, isso. meu amigo. Então, muito obrigado. Obrigado. Comenta o nome do próximo convidado, se inscreve no canal e até domingo que vem. Valeu!